Vamos ler a Santíssima Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 38 em diante. Diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também a seus pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximou-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã deixe de servir só? Disse-lhes, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirado. Amém? Amados e ouvintes da palavra de Deus, observe, amados, que a palavra de Deus, ela está falando de um encontro que aconteceu em Betânia, aleluia, numa aldeia de duas irmãs, Maria e Marta. Observe que Jesus, ele chegou aproximadamente no horário do almoço, e as duas estavam trabalhando. Mas quando Jesus recebeu ali, glória a Deus, a boa fé daquelas duas mulheres para entrar em seu lar, em sua casa, Jesus começou a falar do reino de Deus, e Maria parou de fazer tudo para ouvir a palavra de Deus, mas só que estava próximo ao almoço, e elas precisavam servir o Senhor com almoço. Mas chegou o momento que Marta, ela falou para Jesus, que Jesus ordenasse a Marta, a Maria, para que ela viesse ajudar também no almoço. Mas só que Jesus falou para Marta que ela estava fatigada, ela estava cansada com os serviços do lar, com os afazeres da vida. E nós percebemos, irmãos, que hoje essa palavra é uma palavra verdadeira em nossas vidas, em nosso meio. Quantos servos de Deus estão cansados, estão fatigados de tanto lutar pelo pão, pela água, pelos afazeres deste mundo, não se preocupam mais com a sua vida espiritual, até mesmo eles deixam de estar na presença de Deus para estar fazendo as coisas deste mundo. E ali Jesus disse para Marta que Maria havia escolhido a melhor parte, e dela não poderia ser tirado nada. Aí eu te pergunto nessa tarde, ou nesta noite, ou nesta manhã, ou nesta madrugada, você tem se voltado para as coisas de Deus, ou somente para os afazeres domésticos, só para o trabalho, para a vida financeira, para a vida conjugal? Porque Maria, ela passou a ouvir a palavra de Deus, e Jesus disse para ela que ela havia escolhido a melhor parte. É por isso que a Bíblia diz: buscai o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quantos servos de Deus estão com depressão,
porque muitas vezes estão fatigados, estão cansados, só pensam em dinheiro, só pensam em contas, só pensam nas coisas deste mundo e não reservam um momento de estar diante de Deus, do Senhor, através da oração, através do jejum, para ouvir o Senhor falar em seus corações. Infelizmente, muitos têm seguido o exemplo de Marta. Não vem mais na igreja, quando não vem, ainda mente com o seu pastor, ainda mente ali com o seu representante, às vezes prefere a escolha deste mundo. Por quê? Porque muitos saíram do mundo, mas o mundo não saiu deles. Quantos que outrora brincavam bola, jogavam bola, iam para o campo, e hoje são crentes, continuam fazendo a mesma coisa. Então, qual foi a mudança que ocorreu nesta pessoa? Nenhuma. Por quê? Apenas ela tomou um banho no rio, representando o batismo, batismais, sendo que não abandonou a velha criatura, porque o batismo é sepultamento de pecado. Aquela velha criatura, ela, a partir daquele batismo, não vai mais existir. Se ela mentia, ela não pode mais mentir. Se ela jogava bola, ela não pode mais jogar bola. Porque tudo isso, amados, é coisa do mundo. E nós temos que abandonar o mundo. Porque o mundo já não é lindo. Você observa que no futebol tem agressões físicas. Os jogadores usam palavras de baixo escalão, de respeito uns com os outros, até briga, agressão física dentro do campo. Aí eu te pergunto, um servo de Deus que aceitou Jesus Cristo, que confessou o nome de Jesus diante dos homens, que batizou, que participa da Santa Ceia do Senhor e continua jogando bola. Então, esse servo de Deus realmente batizou, não liberta, porque o batismo é para a pessoa liberta. Ela ainda está oprimida com as coisas do mundo. E ali Marta queria que Maria deixasse de ouvir a palavra para ajudar ela. Mas Jesus falou para Marta que Maria havia escolhido a melhor parte. E você que está ouvindo, participando deste culto através do YouTube, como vai a sua vida com Deus? Como está a tua vida espiritual? Ela vai bem ou ela vai mal? Por quê? Se você está preocupado com as coisas do mundo, só com os afazeres de casa, só com os problemas deste mundo, então você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Era o que Maria estava fazendo. Ela estava ouvindo a palavra de Deus e estava ali se alimentando da palavra de Deus, alimentando a sua alma. Então, nós temos que procurar fazer o que agrada a Deus, o que agrada ao Senhor, porque, amados, esse mundo aqui é passageiro. Tudo isso um dia vai final. E você deve preparar a tua vida para ter um encontro com o Senhor. Tá bom? Porque nesse encontro vai ter cobrança.
Porque depois que eu parto, e você parte deste mundo, quando a gente parte deste mundo, segue-se o juízo. E as nossas obras irão seguir. Certo? Então procure fazer alguma coisa enquanto você tem vida. Procure viver a palavra. Abandone este mundo. Abandone as coisas que só satisfazem a tua carne. Não satisfaz a tua alma. Porque as coisas deste mundo só irá satisfazer os desejos da tua carne. E nós sabemos que Jesus, ele foi um grande exemplo. Ele viveu para Cristo, ou seja, para Deus. Ele viveu para o Evangelho, para as boas novas. E nós devemos seguir o mesmo exemplo. Viver para as coisas de Deus. Tá certo? Porque eu não acredito que a pessoa ela tenha durante o dia 12 horas, de 6 da manhã a 6 da tarde, e não dá para fazer o que ela deve fazer, trabalho, estudo. Mas não, ela ainda quer aproveitar as outras horas que é para estar dentro da igreja ouvindo a palavra, para ficar na frente do televisor, ou no campo de futebol, ou no celular, e se esquece de escolher a melhor parte. Então, procure a viver a palavra de Deus em santidade. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continue falando no teu coração. Amém. Shalom. Deus abençoe. Glória a Deus. Alô, estamos